Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Bordet para vocês. Pessoal, vamos falar aqui dos transtornos do sistema imunológico, tá? Lembrando que ainda falta o professor Chiesa dar uma aula de doenças autoimunes, ele provavelmente vai dar na segunda-feira, certo? Então, assim, só para vocês terem em conta que eu ainda não passei, porque ainda o professor não deu, tá? E tem uma aula que, se vocês pararem para ver a aula que ele deu agora sobre técnicas de laboratório e tudo mais, parte dessa aula já está diluída na aula introdutória. Quem olhou lá que tem biópsia incisional, eu já dei lá no início, na aula introdutória. Se você pegar a aula introdutória, eu acho que ela tem uns 48 minutos, 50 minutos. Então, tipo assim, ela tem boa parte das coisas que o professor já estava falando ali, tá? Pronto. Então, a gente vai falar de conceito de hipersensibilidade, falar das hipersensibilidades que existem, a gente vai definir as características de cada uma e a gente vai conhecer as bases das enfermidades, das doenças psicossomáticas, certo? Então, sem mais delongas, sigam-me os bons. Bom, você vai perguntar assim, Wilson, que porra é essa que tá tudo em branco? É um chute? Tá chute? Não. Na verdade, não. Na verdade, eu não achei uma imagem ainda compatível para colocar, mas assim, eu quero que você saiba que o conceito de hipersensibilidade é uma resposta exagerada do sistema imunológico, na qual vai acabar gerando uma série de repercussões, tá? Então, tipo assim, não achei uma imagem que fosse compatível, mas assim, o que a gente precisa saber de hipersensibilidade é que é uma resposta exagerada que é dada do sistema imunológico, tá? Ou seja, para poder se defender de alguma coisa. Vocês estão vendo que está a barrinha preta ali para mostrar que nós estamos falando agora só dos transtornos, tá? Então, quais são os tipos de hipersensibilidade que a gente vai ter? A gente tem hipersensibilidade tipo 1 ou imediata, que é aquela que é resultante ou alergia ou anafilaxia, tá? A alergia sempre é uma reação local, a anafilaxia é uma reação sistêmica, certo? Então, conceito importante. A gente vai ver hipersensibilidade de tipo 2, que vai ser por imunocomplexos in situ. Aí, lembra que eu falei para vocês que em algum momento eu disse que vocês iam ter que saber o que é imunocomplexos? O que é imunocomplexos? Com antígeno. São imunoglobulinas que estão unidas a antígenos, certo? Antígenos. Isso é imunocomplexos, tá? E quando a gente fala in situ, você está numa área, uma zona específica, tá? Então, isso é importante. A hipersensibilidade do tipo 3 é a que eu tenho imunocomplexos circulantes, tá? Essa aqui, assim, só para fazer um link importante aqui, tá? Imunocomplexo circulante é o quê? Ou seja, eu tenho imunoglobulina unida ao antígeno e está circulando pelo sangue, só que em determinado momento vai acabar ocorrendo uma precipitação e um posterior depósito, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas tem um tipo de necrose, que é a necrose fibrinoide, que ela vai acabar gerando o quê? Ou seja, eu tenho depósito de imunocomplexos. Essa tem relação com a hipersensibilidade de tipo 3, tá? Então, olha aí, fazendo ligação com necrose. E depois a gente tem a hipersensibilidade de tipo 4, que é mediada por linfócitos T, que ela também é chamada de retardada, certo? E depois, no final, a gente vai falar das bases das doenças psicossomáticas, que elas vão estar reguladas pelo sistema nervoso autônomo e pela parte do simpático e hipotalâmico. Certo? Pronto. Então, isso vai ser muito importante. Exemplo, pelo menos um exemplo de cada uma. Tipo 1, a gente tem que a urticária. Tipo 2, a gente tem a anemia hemolítica autoimune. Tipo 3, a gente tem a doença do soro. E a tipo 4, a gente tem a dermatite alérgica por contato. Certo? Hum? Doença do soro é uma doença que é dada basicamente porque, ou seja, eu tenho formação de imunocomplexos, porque quando eu te dou um soro, tá? Por exemplo, soro antitetânico, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando no soro imunoglobulinas, porque na verdade o que eu quero? Eu quero que o teu organismo não produza resposta. Essa é a diferença, tá? Quando a gente dá soro ou quando a gente dá uma vacina. Quando eu estou dando a vacina, eu quero que o teu organismo produza uma resposta de longo prazo. Quando eu te dou o soro, eu não quero. Eu estou tentando fazer com que o teu organismo não gere a resposta, certo? Seria uma resposta mais à frente, um patógeno mais agressivo. Isso, exatamente, tá? Então, isso aí vai acabar sendo bem importante. Depois,
tem uma coisa, eu quero depois que vocês me ajudem a lembrar, e como a gente vai ter mais tempo agora, essa aula é mais curtinha, no final fazer assim, não é que eu vou dar uma teoria, isso aí já é uma coisa que já está consolidada, o pessoal está, inclusive, é um bom tema para um artigo científico, tá? O que eu vou falar no final. É uma coisa que está passando na minha cabeça aqui, que é super interessante, mas vamos lá, continua. Então, a hipersensibilidade tipo 1, a gente já sabe que pode ser uma reação alérgica, né, uma reação local, ou uma reação anafilática, que ela vai gerar uma reação generalizada, ou seja, uma resposta generalizada. A gente tem o antígeno, se reconhece como um alergeno, né, ou seja, o antígeno, nesse caso, a gente vai chamar que é um alergeno, ou seja, quem vai disparar a resposta imunitária, a gente vai ser conhecido como alergeno. E se conhece previamente o alergeno, tá? Ou seja, tipo assim, então essa resposta ela vai ser montada baseada na imunoglobulina E. E aí, olha só, se vocês lembrarem, a imunoglobulina E lá naqueles exemplos que eu tinha botado para vocês, ela era amarelinha. Ó, imunoglobulina E, amarelinha. E o que acontece? Olha só, qual era a região da imunoglobulina que se unia às células? Região FC, e é justamente onde ela está metida ali, o eosinófilo e o mastocito estão unidos através da região FC. Uma vez que a imunoglobulina se une pela região FC com essas células, ocorre a degranulação, ou seja, essas células começam a liberar os seus grânulos que estão no seu interior. E para quem não sabe, olha só, o mastocito tem muito o quê? Tem muita histamina. Então, por isso que a gente, por exemplo, uma pessoa que está com alergia, o que a gente dá? Um remédio anti-histamínico, né? Por quê? Porque a gente quer diminuir a resposta que o organismo está dando frente a um alergeno, tá? Então, isso é importante. Então, quem vai basicamente participar dessa resposta, né? Então, vamos lá. Na hipersensibilidade tipo 1, eu tenho duas células que vão participar basicamente: mastocito e, no caso, o eosinófilo. E a proteína que vai participar dessa resposta é a imunoglobulina IgE, certo? Então, já deixamos bem separadinho, falando dos componentes e tudo mais. Lembrando que aqui a gente ainda consegue fazer o link com quem? Com o linfócito T helper tipo 2, porque ele liberava interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que ativava os mastocitos, os eosinófilos, os macrófagos e a imunoglobulina IgE, certo? Então, aqui a gente consegue fazer um link importante com o que a gente tinha visto na aula passada, né? Os linfócitos T helper tipo 2, certo? Então, isso é importante. Hipersensibilidade tipo 2, né? Então, essa aqui é o quê? Qual é a característica geral? Ela é dada mediante autoanticorpos, IgM ou IgG, que, na verdade, eles estão fixos, né, em um órgão determinado, por isso que a gente fala imunocomplexos in situ. Aqui eu coloquei o rim, só para dar um exemplo, tipo, o que é o imunocomplexo, mais uma vez? São imunoglobulinas ligadas aqui ao antígeno, né? Então, formou o imunocomplexo e está depositada in situ, né, em um órgão específico. Então, isso é hipersensibilidade tipo 2. ICHS é disso? Hipersensibilidade tipo 2, tá? Então, eu já sei que essa aqui é aquela que é imunocomplexos in situ. Falei imunocomplexos in situ, já sei que é hipersensibilidade tipo 2, tá? Então, isso aqui é o mais importante que a gente tem que saber desse padrão de hipersensibilidade. Hipersensibilidade tipo 3. Então, essa aqui é mediante autoanticorpos, também IgM e IgG, né? Contra antígenos solúveis, vai acabar gerando imunocomplexos circulantes. Então, esse aqui vai acabar sendo produzindo reações autoimunes, geralmente sistêmicas. Então, ou seja, quando eu falar de reações autoimunes, nível sistêmico, estou falando de quem? Hipersensibilidade tipo 3. Então, aqui eu tenho imunocomplexos que estão circulantes no sangue, que aqui, em algum determinado momento, eles vão acabar se depositando. E aí é o que eu disse. Aqui ele vai acabar cursando com o quê? Geralmente com o quê? Com necrose fibrinoide, que é aquela que, se vocês pararem para lembrar, é aquela que tem uma foto histológica de o quê? De um vaso sanguíneo, e na volta eu tenho a reação específica, que é ali onde está sendo depositado os imunocomplexos. Você entendeu? Que tipo, as coisas têm que fazer sentido. Tipo assim,
Onde é que eu vou buscar necrose fibrinoide? Ou seja, no vaso sanguíneo, existe vascularizado. Então, tipo, ele vai se depositar, ele vai ficar entre a íntima e a muscular. Certo? Por isso que é fibrinoide. Então, muito comum em vasculites. Isso aqui é um tema que a gente vai ver bastante no segundo quadrimestre de patologia. Já digo para vocês, segundo quadrimestre de patologia, a gente vai ver. Sim, agora vocês não sabem, não tem por que saber, mas é granulomatose de Wegener, Takayasu, enfim, tem um monte de doença aí que vai estar relacionado com isso. Aterites, isso, tem muita coisa. Aterites, vasculites, enfim, nefrites estão relacionados com essa parte. Então, isso aqui é hipersensibilidade tipo 3, por exemplo, uma das doenças, ou seja, de caráter sistêmico, que a gente falou que geralmente ação sistêmica vai ser o lúpus eritematoso sistêmico, que assim, eu presumo que o professor vai falar muito mais na próxima aula. Complicado, Vitória, complicado. Complicado. Tá? Bom, a tipo 4. Então, essa aqui, basicamente, eu tenho uma prévia sensibilização, também conhecida como retardada. A gente tem aqui a migração do sítio da lesão de linfócito TCD4 e TCD8, né? Eu tenho dano e liberação de citocinas. E aqui eu tenho recrutamento de macrófago. Se vocês lembrarem essa imagem aqui, essa imagem aqui é o granuloma. Então, hipersensibilidade tipo 4, ela pode cursar com formação de granulomas. Pode. Não significa que ela cursa com formação de granulomas. Mas, uma vez que a gente está falando de hipersensibilidade tipo 4, onde está linfócito TCD4, linfócito TCD8, eu posso ter formação de granulomas. Lembrando que isso aqui, mais uma vez, eu faço ênfase, tá? Arthur não tirou 10 na prova dele, dessa parcial aqui, porque o professor perguntou para ele descrever o granuloma, de dentro para fora. E eu falei que isso aqui é muito importante. Isso foi o que isso, tá? Então, de dentro, foco necrótico, aí só para descrever mais uma vez, não, dentro, foco necrótico, aí depois ao redor do foco necrótico, assim, eu tenho o patógeno que está gerando o problema, na volta eu tenho macrófagos epitelioides, tá? Na volta eu tenho macrófagos epitelioides, depois eu tenho os linfócitos T que estão sustentando a reação, aí, ao redor, eu tenho alguns macrófagos que a gente vai chamar sensício de macrófagos, porque, na verdade, eles não têm uma membrana que que delimite eles. E a parte que está mais externa aqui são os fibroblastos, que, basicamente, que eles são responsáveis por produzir as fibras de colágeno, que é o conteúdo mais externo do granuloma, certo? Então, falei aqui de dentro para fora, certo? Foi exatamente a pergunta que eu digo para vocês, que foi perguntada. Assim, é bom eu falar isso aqui, porque depois o Arthur vai aparecer aí depois só para render a final. Aí você, quando eu falar isso aqui, vocês já vão automaticamente falar, porque assim, é a primeira pergunta que eu vou fazer para esse cabeça de porongo e eu quero que vocês falem, não, de dentro para fora, é isso. Ele vai dizer, pô, foi isso que me cobraram. Ô, Will, quando a pessoa tem uma bala furada, isso se forma. Pode. Se forma isso. Corpo estranho. Por exemplo, se eles falam aqui aquela, como é que é? A espinha de peixe, eles falam astixa. Silicone não, quando ele captura. Na verdade, depende. A gente tem que analisar. Olha, ó, a reação granulomatosa mais importante que todo mundo tem aqui, ó, isso aqui é um granuloma, se você parar para ver a injeção que a gente recebeu de tuberculose. Ó, imagina, então, o bicho morto ainda conseguiu formar um granuloma, porque é difícil, complicado de bater. Mas, se você... Dá para ver o fibroblasto, tá? Lembrando que o granuloma é um termo microscópico, ainda que a gente considere, tem alguns granulomas que eles são macroscópicos, mas o granuloma é um termo microscópico, tá? Que ele está presente em que necrose? Na necrose caseosa. Associado ao bacilo de Koch. Associado ao bacilo de Koch, que tem forma de queijo de cota, então, tudo essas coisinhas aí se supõe que vocês já sabem, porque a gente já viu necrose, certo? Então, pone. Bom, doença sexomática, também não achei uma fotinha legal para botar aqui, mas enfim, então eu quero colocar para vocês, doenças sexomáticas.
professor faz questão de colocar que essas doenças aqui, elas vão além da regulação intrínseca, elas têm uma regulação extrínseca, certo? E aí a gente, assim, o professor não faz esse esclarecimento na aula, mas eu vou fazer ele aqui porque tem relação com farmacologia. O cortisol, ele é o regulador da via extrínseca, tá? Toda dessa parte imunológica, cortisol faz parte da via extrínseca. E ele é endógeno, porque a gente produz o cortisol. Só que qual é a questão? Em doses suprafisiológicas de cortisol, qual é o efeito que a gente espera? Se eu der uma dose suprafisiológica de cortisol, imunossupressor, certo? Então, não é uma dosezinha assim de rotina, é uma dose. Eu tenho que dar uma dose suprafisiológica. Uma vez que eu dou uma dose suprafisiológica, aí eu tenho como resposta imunossupressão, certo? Então, eu vou acabar, quando ativa a resposta imunológica, lembrar que a resposta imunológica depende desse R hormonal, né? O que faz toda a diferença. Assim, eu vou pegar 2 exemplos para vocês poderem entender, tá? Um é discutível, todos são discutíveis, mas um assim, é inegável. Você consegue perceber que uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa que está feliz, dificilmente ela vai ficar com algum tipo de doença? Vocês conseguem fazer essa associação? Por quê? Porque todas as células do sistema imunológico têm receptores adrenérgicos. O que significa? Que se você está com tesão, se você está feliz da vida, se você está de bem com a vida, o que vai acontecer? As células do sistema imunológico também estão felizes, também estão contentes, também estão animadas. E o contrário também é verdadeiro. Se você está depressivo, se você está choroso, se você está irritado, também vai acabar gerando resposta imunológica menos eficiente. Olha o nível molecular que a gente está falando. E aí que eu digo para vocês, ó, tem 2 coisas, tem 2 exemplos que eu vou dar para vocês que é muito interessante. Primeiro é um pouco de astrofísica e o outro é ciência física nua e crua, mas assim, só para vocês terem uma ideia. Isso, só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu vou para a parte metafísica primeiro e depois eu vou para a parte física para vocês poderem fazer uma relação maluca, tá? Mas imagine o seguinte, nos Estados Unidos tinha uma cidade, Washington DC. Depois vocês vão procurar. Eu vou mandar esse link, depois eu mando para vocês. Vocês me perguntam, eu mando esse link. Mas o que aconteceu? Os índices de criminalidade estavam muito altos. E a prefeitura lá já não sabia mais o que fazer. E aí alguém teve a brilhante ideia, sei lá, vamos chamar os monges budistas para orar pela paz, pela tranquilidade das pessoas. Olha o que eu vou falar para vocês. Pessoas que estavam mentalizando tranquilidade e paz, e sem violência. Então eles reuniram 200 pessoas, todos os dias, mentalizando isso. Qual vocês acham que foi o resultado desse experimento? Diminuiu bastante a criminalidade. Olha só, que bizarro. Então, isso aí a gente vai para a questão da metafísica, que o quê? E as pessoas, elas têm a capacidade, mesmo que uma pessoa não te conheça, mas ela consegue influir na tua vida por questões da energia. Ela está emanando uma vibração. Por isso que é tão importante a gente manter vínculo com pessoas, mesmo que você não esteja falando com elas, mesmo que você não esteja vivendo com elas. Mas, por exemplo, eu ligar para minha mãe, eu saber da minha família, eu saber como é que eles estão, dizendo, olha, estou aqui, pode contar comigo, estou aqui, pode contar. Vocês não estão sozinhos, tudo mais. Então, isso, assim, de uma maneira geral, no espectro universal, eu estou emanando uma energia, e eu só sou uma pessoa, e isso já tem influência. E aí, voltando aqui para a outra parte, por exemplo, isso eu vi, tá, na terapia intensiva. Pacientes que eram jogados, que não tinham visita, eram os primeiros que morriam na terapia intensiva. Aquele paciente que não recebia visita, ele é o primeiro, assim, de todos que estavam ali, o primeiro que vai embarcar, o primeiro que morria era o que não recebia visita. Agora, aquele paciente que recebia visita todo dia, ele podia demorar mais para morrer, ele podia demorar mais para recuperar, mas normalmente recuperar. Olha que coisa bizarra. É o poder do sentimento extrapolando o físico, sabe? E aí agora a gente está falando dessa parte aqui que claramente a gente já sabe que os receptores, ou seja, as células de defesa apresentam receptores adrenérgicos.
que significa? Que é muito importante você estar em paz consigo mesmo, para você render o exame. Você não está rendendo um exame ansioso, você rendeu um exame com depressão, com crise de pânico. Tudo isso vai acabar afetando no teu rendimento. E na tua saúde, olha só, na tua saúde. Porque se durante esse período de estresse, de elevado cortisol, o que vai fazer com o teu sistema imunológico? Vai arrebentar ele. Aí você sem sistema imunológico e precisando estudar, que teu corpo, teu corpo, olha só, esse é outro mecanismo muito interessante que o corpo faz, tá? Que é da parte de inflamação. O corpo, ele libera mediadores químicos para você literalmente ficar em estasis, para você ficar inerte. Porque quando você fica inerte, o organismo acaba pegando toda a energia que ele precisa para recuperar, para inverter o tempo dele em recuperação. Então, se ele entende, rapaz, tu tá mal, não te preocupe, vou te derrubar. Então, ele te derruba, você fica uns dias de molho, recupera as energias. Olha, agora já me recuperei. Sim, mas o teu organismo que programou essa parada. Não foi você, foi o teu organismo. Então, essas coisas são muito loucas. E isso dá um artigo científico muito legal, muito interessante. Tem muito pano para manga para poder falar dessa parte. E aí a gente entra na parte da crença, na crença espiritual, que também tem tudo a ver com isso. Porque, olha, isso também já tem estudos que foram feitos. Por exemplo, um grupo de pessoas que elas são o quê? Que elas são religiosas, que elas têm uma fé verdadeira, que elas procuram Deus, elas não se sentem sozinhas. Então, elas estão liberando mais mediadores químicos de prazer, de tranquilidade, de paz. E isso vai fazer que elas tenham normalmente. Então, o estudo que foi feito foi o quê? As pessoas que vão na igreja constantemente e que tem aquela fé inabalável, normalmente não tem sistema imunológico comprometido, porque elas estão sempre em atividade. O sistema imunológico está sempre... Para você ver a importância dessas coisas que a gente está falando. Tudo tem que ver com essa parte de regulação extrínseca. A gente já sabe que os ganglios linfáticos também têm inervação simpática, né? Então, isso também tem tudo, você vê que tudo está tirando para o sistema nervoso autônomo, né? Por exemplo, imagina, olha só, situação de perigo, né? A gente sempre fala a resposta genérica é situação de perigo, né? Que é a situação maior de perigo que você está sendo invadido por um parásito, um micro-organismo que vai querer te destruir. É uma situação de perigo. Então, eu preciso de uma resposta adrenérgica, líquido simpático, resposta adrenérgica. Já falei que os linfócitos têm receptores adrenérgicos, e essa parte aqui está totalmente ligada. Então, aqui também tem aquela outra parte que a gente fala que o exercício físico acaba sendo muito importante, porque uma vez que a pessoa tem uma boa base de exercício físico, você acaba liberando maior quantidade de mediadores químicos, isso também favorece o seu sistema imunológico. Então, sim ou sim. Podia dar vários exemplos aqui que vão acabar dando, por exemplo, atividade sexual, né? Você libera endorfinas, serotoninas, oxitocinas, né? Não pode deixar atrofiar, tem que ter algum estímulo, né? Tem que ter algum estímulo, senão, imagina, senão a imunidade, isso nós vamos fazer em prol da imunidade, né? Altamente cientista. Então, então, toda essa série de coisas que a gente está falando afetam diretamente o sistema imunológico, tá? Tem aquela coisa também, não sei se vocês já ouviram falar da teoria do fio vermelho. Bom, deixa eu fechar aqui.